Nesse vídeo eu quero te provar, usando a Bíblia, que José é o Jesus do Antigo Testamento. Você duvida? Então fique comigo até o final. Então fala aí galera, meu nome é Antônio, eu sou um especialista em teologia reversa e no vídeo de hoje eu quero provar para você, olha só, não estou falando que eu vou te falar, né? Não estou falando que eu vou fazer aqui um achismo, eu estou afirmando para você que eu vou te provar, que José é um proto-Jesus. Sim, meus amigos, na sua Bíblia isso fica bem claro. Só que você nunca vai ver isso na igreja, em seminário teológico, né? Nenhum padre, pastor, apologeta, exegeta vai te falar isso. Mas aqui na teologia reversa você descobre tudo isso e muito mais. Vamos lá então, sem mais delongas, vamos para as provas. A primeira prova que eu vou trazer para vocês foi uma observação feita pelo meu mestre Francisco Emanuel na nossa conversa em relação a esse conteúdo, né? Quando eu falei que eu ia fazer esse vídeo, aí eu expliquei a minha hipótese e ele falou, cara, então observa esse detalhe em Mateus 1,16 que eu vou ler para vocês. Mateus 1,16, que é o seguinte, ó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus chamado Cristo. Talvez você não tenha reparado, mas o José, pai de Jesus, ele é aqui uma indicação óbvia de que Jesus está fazendo tipo com o José do Velho Testamento. Por quê? Quem é o pai de José do Egito no Antigo Testamento? Você vai falar Israel. Mas se você lembra daquele vídeo que eu vou deixar aqui no card que eu fiz sobre Jacó, Jacó, após lutar contra Deus, ele teve o seu nome transformado para Israel. Então o nome do Jacó, pai do José do Egito, se transforma em Israel. Então nós temos aqui que o José, pai de Jesus, tem como pai também Jacó. Uma referência óbvia, isso aqui é tipologia pura. Mas se você ainda não está convencido disso, tem outro detalhe que você tem que observar. O José do Novo Testamento, ele recebe visões através de sonhos, né? Ele interpreta sonhos que são revelações de um anjo para ele. Por isso que ele não cumpre a lei de executar Maria, né? O José do Egito, ele também interpretava essas revelações que vinham para ele através de sonhos. Beleza? Esse aqui é só o começo, só um aperitivo, é só uma primeira prova que eu quero trazer para vocês, porque agora nós temos que ir para Gênesis, galera. Gênesis. Bom, você sabe que Jacó, ele tem 12 filhos, né? Que depois vão virar as 12 tribos de Israel, porque a tribo de José, que não existe tribo de José, porque os filhos de José, que são 2, vão tomar lugar do pai, tá? Então você sabe que Jacó tem 12 filhos, né? E aí tem um detalhe muito interessante. Jesus tem 12 discípulos. No capítulo 37 de Gênesis vai narrar o primeiro sonho de Jacó, né? Jacó que é presenteado pelo seu pai com túnicas dignas de um rei, né? E lembrando que Jesus seria um rei também, né? Mas vamos lá. O primeiro sonho você vai ver lá no versículo 7 do capítulo 37, que é o seguinte, ó. Eis que estávamos amarrados em feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam referência ao meu feixe. E aí os irmãos lhe disseram, deveria tu reinar sobre nós, ou deveria ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras, né? Jesus também deveria reinar, né? No 9 vem o outro sonho, que é o seguinte, ó. E ele sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse,
Eis que eu sonhei mais um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas faziam reverência a mim. Repare uma coisa. Lembra que lá no vídeo de Esther, né, eu falei para vocês que Esther, ela tem que se besuntar por 12 meses, né? Aí depois ela tem que jejuar por 3 dias para poder ir lá falar com o rei. Eu expliquei aquilo tudo que era uma referência astronômica, né? E muita gente compreendeu aquilo. Eu quero que você compreenda a mesma coisa aqui. Nesses dois sonhos você tem, obviamente, uma correlação entre um evento astronômico e um evento agrícola, né? Ou seja, ele tá correlacionando, já tá, cara, tá dando de bandeja pra gente entender que aquela história, ela tá sendo uma alegoria para eventos, né, de estações. Por quê? Porque os 12 filhos de Jacó são 12 meses no ano. Assim como Esté teve que se besuntar por 12 meses para o cara poder fazer o tchucu-tchucu. Assim como Jesus tem 12 discípulos. Entende isso? Então, a correlação é a seguinte, ó. Dentro desse ciclo, né, anual, depois nós teremos a colheita. É basicamente isso que está dizendo, tá? Mas calma que a gente ainda vai se aprofundar na história de José do Egito. Depois desses sonhos, os irmãos, né, vendo que o pai adora José, ama José mais do que os outros, a Bíblia é bem clara, enfatiza isso, né? Tanto que ele presenteia o filho como se o filho fosse um rei. A Bíblia, ela deixa bem claro que os irmãos ficaram com tanta raiva que queriam planejar matar ele. Assim como no Novo Testamento nós vemos lá os escribas e fariseus matutando, né, para matar Jesus, né? Então é a mesma coisa aqui. Então tem essa maquinação para matar o José, só que chega o seu irmão Rubem, né, e pede para ele ser colocado numa caverna, né? Caverna que era muito comum nesses mitos agrícolas, tá? Por causa da história de Está, Inanna, do solstício, tudo isso. Mas o que acontece? Judá tem a brilhante ideia de vender José para um povo nômade. Você entende isso? Judá vende José por 20 moedas de prata. Judas vendendo o personagem principal, o protagonista, em um conto agrícola? Muita coincidência, não? Então, olha só, Judá, ele vende José por 20 moedas de prata e Judas, beleza. Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. Muita coincidência? Calma que piora. Depois disso, o que acontece é o seguinte. José, ele é vendido, os ismaelitas, né, vão vender José para Potifar, que é um capitão do faraó, né? Aí José vai achar graça lá pelo faraó, o faraó vai dar um bom cargo para ele, só que a esposa do faraó começa a tentar José, para José fazer tchucu-tchucu com ela. E ele recusa, ele fala, não, afasta de mim, se afasta. Aí depois, de novo ela tenta, e nada. E depois de novo, e nada, o cara... Até que um dia, ela tenta agarrar ele, ele foge, só que ele deixa um pedaço de roupa com ela. E aí ela vai acusar que José tentou abusar ela para o faraó, e o faraó vai prender ele. Só que, galera, não tem como você não correlacionar a tentação da esposa do faraó com a tentação que Jesus sofre pelo diabo, por Satanás no deserto. É óbvio. A história de José é o arquétipo, é o protótipo da história de Jesus. Isso é muito óbvio. Jesus sofre a tentação no deserto. José sofre a tentação pela esposa do faraó. Entende isso, tá? É a mesma sequência lógica. É a mesma história ressignificada, tá bom? E quando José é preso, né? Lembra que ele fica lá no calabouço, né? A mesma coisa nós podemos remontar
a história milenar, né, mais antiga da descida ao mundo dos mortos de Esther, que eu já mostrei para vocês, tá? No vídeo de Esther tem mais uma comparação bacana sobre isso aqui. Mas enfim, voltando aqui. Ele, adentrando ali ao calabouço, ele vai também achar graça ali com o guarda da prisão, né? E aí você vai ter um camareiro e um padeiro. Então, continuando aqui. Aí José, ele lá na prisão, ele vai achar graça lá com o guarda da prisão, né? E aí ele vai conhecer o chefe dos mordomos, né? A qual vai falar para ele o seu sonho, ó. No meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim, e na videira estavam 3 ramos, e era como se estivesse brotando a flor que saía dos seus cachos, produziram uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu apanhei as uvas e as exprimi dentro do copo de Faraó, e dei o copo na mão de Faraó. E José lhe disse, esta é a sua interpretação, os 3 ramos são 3 dias, galera. Jesus morreu por 3 dias. Mas será que a gente encontra a crucificação de Jesus aqui? Preste atenção. Você tem o chefe dos camareiros, né? E você tem um padeiro. E esse chefe dos camareiros aqui, dos mordomos, ele está falando sobre vinho. Jesus na Santa Ceia falou sobre beber o vinho, né? E você tem um padeiro. Um padeiro é o que faz pão. Então você tem pão e vinho, a Santa Ceia. E aqui correlacionando com 3 dias. Calma que vai piorar aqui e você vai entender por que essa história aqui é o protótipo, é o arquetipo de Jesus do Novo Testamento. Vamos lá. Quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era boa, ele disse a José, eu também estava no meu sonho e eis que eu tinha 3 cestos brancos sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia todo tipo de pão para Faraó. E as aves os comiam do cesto sobre a minha cabeça. E José respondeu e disse, esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará em um madeiro, né? Ou te empalará, dependendo da tradução. Tem tradução que vai botar, por exemplo, aqui, ó. E te pendurará em uma árvore. E as aves comerão a tua carne de sobre ti. Então nós temos até depois de 3 dias uma crucificação, galera. Um empalamento, assim como no mito de Ishtar, no mito de Jesus, né? Porque aqui no mito de Ishtar, que é o que dá base para esses mitos, esse aqui que é o milenar, ela também é pendurada em um madeiro durante 3 dias, tá? E isso tem a ver com o solstício, onde o sol fica parado durante 3 dias, tá ok? E olha que interessante, galera. E aconteceu que no 3º dia era aniversário do faraó, era aniversário do sol, galera. Era o dia 25 de dezembro. Depois de 3 dias o sol volta a subir, entendeu? Depois de 3 dias o sol volta a subir. É isso que está falando aqui, ó. E aí ele fez uma festa, né, que é o Natal, que é o solstício comemorado em todo o Mediterrâneo, tá, galera? E aí vem aqui a sequência, né? Ó, e ele estabeleceu o chefe dos mordomos a seu ofício de mordomo novamente, e ele serviu o copo na mão do faraó, né? Mas ele empalou o chefe dos padeiros, como José havia lhes interpretado. E aí, galera, tem uma coisa muito interessante que você não notou aqui. Lembra que na história de Jesus, você também tem essa escolha entre 2 pessoas? Você tem Jesus, Barrabás, né? Porque Barrabás também se chama Jesus, tá? Que é o aparato crítico, tá? Que tem os manuscritos mais antigos, as citações dos pais das igrejas, tudo isso, tá? E aqui você vê que é Iesu Baraban e aqui Iesu Tom Baraban, ou seja, Jesus era o nome de Barrabás também, tá? Que está representando o que é isso aí, galera? Está representando o Yom Kippur, né? O Yom Kippur, onde você vai oferecer
Um animal em sacrifício, um animal é sacrificado, tá? Para Deus, e o outro animal é liberto. E o que acontece nessa história aí de José e de Jesus? Barrabás é liberto, Jesus é sacrificado. E aqui você tem o quê? Você tem, olha, o mordomo é liberto, né? E ele vai lá e serve o vinho. Lembra que Jesus falou do vinho. E você tem o padeiro, né? Padeiro faz o quê? Pão. Jesus falou que o corpo dele é o quê? É o pão, né? O pão de Cristo, né? Coma o meu pão, o pão é o meu corpo, não é isso? E aí você tem um padeiro que é sacrificado. E Jesus, que representa o pão também, o pão da vida, é sacrificado. Não é muita coincidência, não? E os dois são pendurados em um madeiro? E aí? E aí, senhores exegetas? E aí, senhores apologetas? E aí, senhores historiadores que defendem que Jesus é original porque ele foi pendurado no madeiro e isso é prova de que ele existiu? A mesma história em José, então José é histórico. O padeiro é histórico. É a ressignificação de um mito, tá? E isso é uma bomba que eu tô jogando aqui para vocês. Porque quem tem dois neurônios, quem liga o tico-teco, bota o tico-teco para funcionar, observa isso de bate pronto, de prontidão, o cara olha e fala, meu irmão, não tem como. Isso aqui é uma alegoria. Óbvia. Preste atenção, o nome José significa aquele que acrescenta, né? É a história que o Francisco Emanuel Scania fala, né? É o corno que na história, né, ele vai ser traído, então o nome dele é Cornélio, né? Corno Cornélio. Jesus, Salvador ungido, é o significado do nome dele. E aqui o que acrescenta, né, que vai falar de prosperidade e colheita, é o que acrescenta. Só que tem uma curiosidade, é que depois o nome do José ele vai mudar para o seguinte, ó. E o faraó chamou o nome de José Zafenate Paneah. Esse nome significa que ele viva. Então, depois desse evento, o que aconteceu com Jesus? Ele ressuscitou. E José é rebatizado com o nome que ele viva. Olha que interessante, hein, galera? É muita coincidência, não tem como, galera. E ele tomou como esposa Azenate, a filha de Potifera, sacerdote de On. Aí, presta atenção, olha o que significa esse sacerdote de On. O que é esse On aí, ó? Era a filha de Potifera, um sacerdote de On, em Heliópolis. Heliópolis, Hélio. Hélio é o deus Sol. Vamos ver aqui, ó. O prestigioso centro religioso de adoração solar no Antigo Egito. Parei. Então, cara, o José, ele faz toda uma referência astronômica que é clara no texto, né? O texto não esconde isso em relação a uma festa agrícola, né? Tem ali o culto do solstício de 3 dias, né? O Yom Kippur, que um vai morrer, o outro vai ser sacrificado, né? A festa de comemoração ao aniversário do faraó que cai exatamente após os 3 dias. E aí você tem que ele se casa com a filha de um sacerdote de Heliópolis, que é um centro de adoração ao sol. Caramba, Antônio, isso que é exegese de verdade, meu querido. Eu nunca vi isso na minha igreja, eu nunca vi exegeta nenhum falar isso, eu nunca vi apologeta nenhum falar isso, historiador nenhum falar isso, e tá na sua cara o tempo inteiro e você nunca viu. Presta atenção, galera. José, ele começa o seu ministério aos 30 anos, tá? José depois vai botar os irmãos dele lá na prisão também durante 3 dias. Vão levar presentes para José, né? Mirra, né? Vão levar lá especiarias, presentes para José, assim como levaram para Jesus. E você pensando que a história de Jesus é original. Não! A história de Jesus é uma ressignificação, é uma tipologia com várias outras histórias. E os autores
do Novo Testamento fazem referências claríssimas, óbvias demais em relação a isso. Só que a galera quer ler como se fosse algo literal e não algo alegórico. E aí fica complicado, né? Mas aqui você fica sabendo da verdade. Aqui eu conto tudo para você. Depois José, né? Ele vai pedir para trazerem o seu irmão mais novo, vai contar para os irmãos que ele está vivo, aí depois ele se encontra com o pai dele, né? Tudo isso que a gente já sabe da história. Mas o grosso da história, o suprassumo da história que ninguém te conta, é essa alegoria por trás da história de José, que é a que vai embasar a alegoria da história de Jesus. Pensa bem aí, o ministério de José aos 30 anos, né? A duração do seu ministério. Começa ali com sonho. Jesus não tem que vir do Egito, Jesus, né? Galera, 3 dias, aí o cara do pão morre, aí o outro serve vinho. Cara, não tem como, galera. Não tem condições. É a mesma história ressignificada. José é Jesus no Egito. Mas, Antônio, por que tem essas histórias sendo contadas em relação ao Egito? Muito simples, meus amigos. Porque essas histórias já circulavam no Mediterrâneo, já circulavam no Egito. Aqui, ó, como diz a autora do livro Christ in Egypt, Cristo no Egito, né? Aqui, ó, olha a grossura do livro, com várias provas disso, né? Desses aparatos, não tem condições. É uma cópia, uma ressignificação dos mitos antigos do Mediterrâneo, principalmente desses mitos milenários, como o mito de Ishtar, que vendia muito naquele período, galera. Era como se fosse a Marvel hoje em dia. Aí vai ter gente perguntando assim, Antônio, mas os egípcios cultuavam, sabiam desses fenômenos astronômicos e ressignificavam suas histórias? Galera, se isso aqui não é a prova disso, eu não sei o que é. Isso aqui é o zodíaco. É o zodíaco. Olha aqui os deuses egípcios ao redor, né? Repara aqui, ó, que tem figuras aqui de mulheres, né? Figuras que parecem o Horus, né? E aqui é o seguinte, você vê, ó, constelação de peixe, aqui é de touro, né? Aí você vê aqui é de leão, aí você tem aqui é de Libra, né? Você tem aqui escorpião, sagitário, capricórnio. Você tem, cara, o zodíaco aqui, velho! E os caras querem falar que não, os caras não ressignificavam os mitos e as lendas com base na astronomia, galera. Não tem condições um negócio desses. Aqui, ó, não são aqui a mesma coisa aqui que os irmãos de José, não são a mesma coisa aqui que os apóstolos de Jesus. Olha aqui, galera. Tudo já estava lá no Egito. Esse aqui já é o zodíaco judaico, com um deus do sol. Com um deus Hélio. O zodíaco em hebraico. Aqui, ó. Um deus solar. Olha, galera. Olha aqui. Um deus solar. No judaísmo. Em um templo judaico. Eu quero que alguém me explique por que Jesus Cristo está sendo retratado como Deus Sol Hélio na Basílica de São Pedro, pelos primeiros cristãos. Retratando Jesus com um cavalo, com coroa solar. Isso aqui é Jesus, isso aqui não é Hélio, não. Por que isso está acontecendo? Alguém me explica isso? É só coincidência? Ah, não tem nada demais? Não é possível, galera. Isso aqui, ó, uma gema de uma cruz com uma âncora, tá? Aqui, ó, Orfeos Bakikos. Orfeu, Baco, Orfeu, galera. Em uma cruz, uma referência astronômica. Isso era comum no passado, meus amigos. Isso era comum. Esses mitos, o de Dionísio, né? O mito aí de Perséfone, o mito de Esther, o mito de Jesus, o mito de Ishtar, o mito de Zalmoxi, são todos eles ressignificações desse evento astronômico, galera.
Isso ocorre o tempo inteiro no Mediterrâneo, mas a galera não quer aceitar. Hércules, 12 trabalhos, cara. Hércules é o Messias solar, gente. No final ele se sacrifica e vai pro céu, virar um deus, assim como Jesus, cara. É o tempo inteiro, tá? Horus, a mesma coisa. Você vai, aonde você for no Mediterrâneo, você vai encontrar histórias dessas, tá? Os caras conversavam, os caras guerreavam, os caras trocavam filhas para se casarem, né? É assim que funcionava. Então é tudo mito, é tudo alegoria, tá bom? Então olha quanta informação você adquiriu nesse vídeo. E se você gostou, se a sua cabeça explodiu com tanto conteúdo, eu acho que vale um like, hein? Eu acho que merece um like essa informação toda, merece a sua inscrição, merece o seu comentário. Eu quero ver a sua opinião e eu quero que você fale assim, ó, Antônio, realmente explodiu minha cabeça todas essas informações, nunca tinha reparado nisso. Então é isso, galera. Se inscrevam aí no canal, fiquem com os membros. Você que é membro, muito, muito obrigado de coração. Se eu consigo comprar todo esse material de estudo, é graças ao apoio e o carinho de vocês que acreditam no meu trabalho. Então, muito obrigado de coração e fiquem agora com as sugestões de vídeo. Um grande abraço a todos vocês, clique em um deles e continue comigo. Valeu, falou, fui galera, tchau, tchau, tamo junto!